vezes que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? De São Paulo, que é Rafael Nogueira, e ele não, ele nunca e ele jamais. É isso. Só isso que eu tenho pra falar. Hoje o tema vai ser mais sério, hein, galera? O negócio vai ser tenso. De Curitiba, que é a Lene Botarelli. Se você não tá assustado, tem alguma coisa errada. Eu esqueci qual que é a frase certa. Calma, Não, respira e pensa de novo. Se você não tá com medo, você não entendeu. Mas é isso mesmo. É o que você tinha até falado primeiro também. É isso. É isso. Tipo, a pessoa acho que não se localizou onde tá ainda aqui no Brasil. Em que mundo você tá vivendo? Você tá debaixo de uma pedra. De São Paulo, aqui é Glauber Souza, e aqui estamos gravando o episódio 64, mais relacionado a golpe de 64. O único que acontece aqui é uma mãozada na sua cara. Obrigado por fazer dar risada. Porque tá difícil. Então a gente até decidiu gravar esse episódio, né, por vários motivos, né, porque a gente tá num momento complicado. A gente vai falar sobre a situação um pouco política, né, que tá acontecendo com a arte no Brasil, sobre o caso, por exemplo, do Roberto Alvim, que tá todo mundo falando bastante, falar sobre a censura que ocorreu com a música Lembro Tudo de Você, não só com Lembro, mas de outras obras também que tá acontecendo. Sim, não é só Lembro. E a gente resolveu gravar esse episódio porque vem muita gente perguntando, né? Tipo, qual que vai ser a próxima música do Time for Fun? E daí ficam perguntando onde que as pessoas, tipo, tão, né? Sabe? Tipo, o que tá acontecendo com as pessoas? Em que caverna essa galera tá reunida pra não tá sabendo das notícias? Sim, tipo assim, que a pessoa não sacou que não vai ter mais musical. Então, é isso que a gente vai querer informar um pouco as pessoas, falar um pouco, né, sobre o que tá acontecendo, sobre a Lei Rouanet também, que é importante, que tá relacionado. Mas antes da gente começar a falar sobre tudo isso, vamos falar daqueles recadinhos básicos. Aline, dá todos os recadinhos lá de... Você sabe bem o que é. Então, gente, pra... seguir o nosso conteúdo, você pode seguir a gente no Instagram, que é @musicalcast, no Facebook, que é /musicalcast, no Twitter, que ali o Twitter é mais informal, administrado pelo Rafael, é @musicalcastbr, ele interage bastante com o pessoal lá. O nosso e-mail é contato@musicalcast.com.br. A gente tem a lista de melhores amigos no Instagram, especial para quem é ouvinte assíduo, para quem acompanha o nosso trabalho. Você manda lá uma DM pra gente no Instagram, que você escuta a gente, você quer participar da lista Melhores Amigos, a gente te coloca. E outro meio de interação com a gente que a gente tem é o grupo de ouvintes do WhatsApp. Lá a gente sempre comenta os episódios, comenta as últimas notícias, conta algumas fofocas, fala de musical e de vários outros assuntos. E para entrar no grupo de ouvintes do Musicalcast, é só você entrar em contato com a gente por algum dos nossos inbox ou DM, mandar mensagem privada no Instagram e tal. E para participar, você precisa ter mais de 18 anos, porque a gente não se responsabiliza por todos os assuntos falados lá. Beleza? E que seja de esquerda, por favor. A gente não é muito receptivo a bolsominions, não. Bolsominions arrependidos, a gente pode pensar no caso de vocês, mas pelo amor de Deus, onde vocês estavam ano passado, quando a gente tava fazendo toda a nossa campanha? Exatamente, o Musicalcast pegou pesado no passado em relação a isso. Nossa, sim, os posts na época da eleição estavam sensacionais. Agora que tá dando um ano do primeiro turno e tudo mais, eu tô revendo os posts que a gente tava fazendo. Nossa, a gente fez bastante coisa, então... Aquela coisa, a gente avisou, o post né? Da receita, falando nisso, o post da receita de bolo, né? Muito adequado pro nosso episódio de hoje. E pra esse momento que a gente tá vivendo agora, o post da receita de bolo é incrível. Foi exatamente o que a gente já tava alertando desde o ano passado. Que pra quem não sabe, na época da ditadura, as notícias que eram censuradas, no jornal, ou o lugar que estaria essa notícia e que aí a ditadura mandou tirar, tinha ou trechos de Os Lusíadas, né, do Camões, sim, ou tinha receitas, tipo receita de bolo, sim, receita de comida, tipo
A notícia era substituída por uma receita aleatória. Primeiro de tudo, vamos lá. O que a gente poderia começar, então? Falar um pouco sobre a questão da Lei Rouanet, ou começar já falando um pouco da ditadura, censura. Vamos por onde? Então, na verdade, assim, a gente tá tendo vários casos de censura, de veto, de corte, de financiamento e tal. Falando especificamente de teatro, grande parte da produção teatral que é feita hoje em dia é com base em edital e em lei de financiamento, como a Lei Rouanet. Eu acho que 100%. 100%? Não, tirando os assim, independentes, é tudo disso, né? Tirando quem tira do bolso e paga suas montagens, que são a grande minoria, todos os outros espetáculos dependem de leis de incentivo, de editais, de financiamentos públicos, enfim, ou privados. Eu não conheço espetáculos em que, tirando os que eu fazia lá em Fortaleza, você monta do seu próprio bolso. Ninguém faz isso, assim, né? Tem casos, mas é a minoria. E esses editais podem minoria. tanto vir de um órgão público mesmo, que geralmente são valores menores. Por exemplo, o edital da Secretaria de Cultura de Curitiba, por exemplo. Quanto existem esses que são editais maiores, e que são as leis mesmo, né? Que você se inscreve e tal, que aí o financiamento passa... não é o governo que financia, né? O governo aprova você a captar aquele dinheiro e aí você tem que ir bater na porta das empresas pra a empresa que tem um faturamento X, que pode dispor desse dinheiro. Por exemplo, a lei... que era a Lei Rouanet, acho que agora eles não estão mais chamando disso, né? É só a Lei de Incentivo à Cultura. Depois das alterações que tiveram, já a gente fala disso. E todas essas estratégias de financiamento e tal surgiram no governo Collor, né? No governo Collor, ali na transição, no comecinho dos anos 90, como forma de fomentar a cultura, depois de uma época que a gente tava, assim, praticamente zerado disso, né? O cinema brasileiro, o teatro brasileiro, assim, zerado é a palavra errada, né? Tipo, ainda tinha muita produção, mas não tinha esse incentivo à produção, né? As pessoas tinham sempre que tirar do bolso e não tinha verba pra isso. E foi uma forma dos governos da época fomentarem essa produção, e que foi o grande responsável pelo boom, a volta do cinema brasileiro, por exemplo. E várias outras, e a maior produção teatral, esse tipo de coisa. Que vamos começar então, né? Eu acho assim, que quem foi pra escola, prestou atenção nas aulas de história, né? Eu acho que sabe. Eu acho que ainda estão podendo ensinar isso na escola, né? Não vetaram? Não vetaram ensinar ainda, sobre né? a época da ditadura? Mas quem tá escutando agora, é maior de 18 anos, deve ter estudado já na escola sobre a ditadura militar, né? Que teve o golpe em 1964, e que, como a gente tá falando sobre censura, vamos focar bastante só na censura mesmo, pra gente não, né, começar a falar de outras coisas em relação ao golpe. É que quando a gente falar da censura que tá rolando hoje em dia, a gente precisa falar de como esses mecanismos funcionam, porque não é exatamente... da mesmíssima forma como era na ditadura, mas tá caminhando pra virar, né? Não, mas é bem auspicioso, assim, tanto quanto lá. De um jeito bem... É feito de um jeito bem inteligente, que se a pessoa realmente não tiver interesse de ir atrás da informação, não vai parecer censura, como muita gente da época diz que saudades do tempo da ditadura militar e a minha mão voando na cara da pessoa. Porque eles fazem de um jeito que faz parecer que os loucos somos nós. Sim, que eles estão defendendo as pessoas e que, imagina, não tem nada de ruim acontecendo no país. Mas é porque as notícias não podiam ser publicadas sobre o que estava acontecendo, né? E a gente sabe que na ditadura tiveram inúmeros casos de músicas, de filmes, de peças. Tem o caso emblemático da censura ao Roda Viva, né? Que os atores foram que apanharam dos policiais. Sim, os atores apanharam, fizeram corredor polonês com 2 atores nus. Tipo, invadiram o teatro, acho que na estreia, foi na estreia? Invadiram o teatro com uma sessão, bateram em todo mundo, destruíram tudo, e foi isso, tipo... Sem diálogo, censura, acabou. Vocês não vão fazer essa peça.
Sim, sim. E desceram porque cacete. eu acho que começou da mesma forma que começou, tipo, meio assim, não escancarado, né, a censura, e depois não, tipo, sabia que estava sendo feito censura e todo mundo sabia da censura que estava sendo feito, né? E é o que mais ou menos está acontecendo hoje em dia, tipo, a gente está caminhando para uma censura muito mais forte e declarada que a censura, né? O nosso querido presidente, né, Bolsonaro, ele falou que não é censura, né? Só tá se adequando aos valores religiosos, não sei o que, da família. Cristãos. Cristãos e tudo mais. Obviamente que não. Tipo, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Ele sabe que não é por causa disso, porque é uma hipocrisia gigante, né? Falar que é isso. Então, a gente tá caminhando pra uma coisa que já aconteceu, gente. A história tá se repetindo, né? A história sempre se repete. E as pessoas estão ajudando. Isso que, assim, me causa mais nojo ainda, que as pessoas estão ajudando pra isso acontecer, né? Enfim, você começa a falar. E estão aprovando, né? Acha, imagina, Sim. uma peça que fala de XYZ, sei lá, que tem uma cena de nudez, que tem, sabe, umas coisas assim, que fala do governo, que faz crítica. Gente, a função da cultura, a função da arte sempre foi alertar e criticar e fazer um retrato de seu tempo, né? Esse fazer as alerta A pessoas arte já pensarem, nunca né? deixou de ter críticas e... Nunca. Mas, E esse alerta já ai. vem sendo dado há um tempo, já tem um certo tempo em que muitos espetáculos trazem esse tema de censura e as pessoas de arte, as pessoas de teatro tentam alertar a população, tentam fazer com que as pessoas abram os olhos para o que está acontecendo. Mas a hipocrisia está reinando de um jeito tão surreal que, por mais irônico que pareça, o amor que eles pregam dentro das igrejas é o ódio que tá saindo nas ruas e atacando as pessoas. Sim, porque Sim. as pessoas se sentem autorizadas a Elas a estão se destilar o ódio delas. validando, Estão sendo estão se validadas. validando em passagens bíblicas, estão se validando em discursos autoritários e estão usando isso para matar, para agredir, para diminuir, oprimir as minorias. Nós. E tudo que a arte, né, o teatro, principalmente que a gente tava falando de teatro, né, também aqui, foi fazendo nesses últimos anos, está sendo destruído assim tão pouco tempo, tão rápido, porque imagina no começo desse ano pra cá que tá tudo bem, que tava já tendo coisas de censura já há um tempo atrás, que aconteceu daquele do Queer Museum que teve em Porto Alegre, teve casos assim que foram polêmicos Os na clowns época, de né? Shakespeare em Recife também, há um mês Isso, atrás, mais ou menos. Não, tem mas bastante ele tava falando dos casos antes da eleição. Antes das Ah, eleições, desculpa, isso. desculpa. É que foi coisa assim Do de 2 Queer anos atrás, né? Museum, daquela performance que tinha uma foto Do de uma homem nu, criança né? tocando, do homem nu, Aham. Então assim, tudo já a tava censura vindo, né? também, a censura do Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, Ah, que, sim, tinha... que mostra Jesus como uma travesti. Lá em Fortaleza rolou uma coisa parecida. No Sesc, no interior, foi apresentado o espetáculo, uma performance que se chama Macaquinhos. Virou lembro notícia disso. nacional. Virou notícia Sim. nacional, isso. E aí, por culpa dessa performance, toda a equipe do Sesc foi substituída, para não dizer demitida, e colocada Quê? gente careta no lugar. Lá no interior, todo não só o pessoal foi colocado para fora, como foi mudado todo o esquema de contratação de peça. Lá no Sesc Ceará não pode peça com nudez, não pode peça com palavrão, não pode peça com beijo gay. O pessoal dos grupos das travestidas não conseguem mais pauta no Sesc lá em Fortaleza. E antigamente, as travestidas chegavam a fazer 2 sessões. Lá em Fortaleza não existe isso de 2 sessões seguidas, gente. Então, assim, as travestidas chegavam a fazer 2 sessões seguidas no Sesc. Lotava de ter fila pra fazer mais 3 sessões. Era uma loucura quando as travestidas... As travestidas é o grupo do Silvério Pereira. Eles estão, inclusive, estavam no Rio e em São Paulo agora fazendo o Quem Tem Medo de Travesti e o Cabaré das Travestidas, que são 2 espetáculos incríveis. E eles não conseguem mais pauta lá no Sesc. O Sesc tá lá em Fortaleza, o Sesc tá assim, inacreditavelmente opressor em relação à expressão livre artística dos grupos de teatro.
E parece que o governo e os financiadores e esses institutos que repassam financiamentos do governo, eles têm medo, né, da cultura. Têm medo do que a cultura pode fazer por quem assiste, por quem consome, por quem usa pra se informar, né? É um pavor, assim, de fazerem o que eles tentam fazer, né? De doutrinar e essas merda tudo, que eles têm certeza que a galera vai ser doutrinada, tipo, sendo que é eles que estão tentando tirar tudo que tem o pensamento contrário, né, ao deles. Porque, historicamente, a arte, o teatro, a música são os maiores pontos de resistência contra esse tipo de golpe, esse tipo de posicionamento político. Eles veem a cultura como um inimigo mesmo, um inimigo declarado. Por isso que eles já entraram minando a cultura, tirando verba, porque a gente sabe que, querendo ou não, é por culpa da verba que os espetáculos acontecem. Tanto é que nós estamos vivendo um momento em que os espetáculos estão parando de acontecer. Não tem previsões, porque eles minaram toda a verba da cultura. Então eles estão tentando calar a real força que eles veem como perigosa pra eles, porque eles querem fazer, entendeu? Por isso que eles estão tentando nos calar. E por enquanto, o jeito que eles estão fazendo isso é vetando dinheiro e vetando as pautas, que é o poder que eles têm, sem realmente fazer um departamento de censura ainda. Isso. Né? Mas por enquanto, o jeito que eles têm de censurar o que não interessa a eles é tipo, isso daqui tá por lei de incentivo, vou bloquear o edital, vou bloquear a pauta, vou cancelar suas apresentações. Porque aí, óbvio, a cultura vai resistir, a gente sempre resiste, todo mundo vai dar um jeito de fazer isso, mas pelas leis de incentivo, pelo patrocínio, é o jeito que estava sendo feito até agora. Então tem grupos, assim, com muito tempo de estrada, com muito tempo de sucesso, fazendo isso, utilizando desses recursos que existem para as companhias e para o público prestigiar e para o ingresso ser barateado e tudo mais. Que agora, se essa galera quiser continuar em cartaz, quiser arranjar um jeito de fazer, vai ter que tirar do bolso, vai ter que, sei lá, fazer financiamento coletivo. Sim. A gente sempre vai dar seus pulos, por enquanto está desse jeito, a gente consegue dar um jeito de, tipo, dar seus pulos, fazer uma temporada independente, se conseguir uma pauta num teatro, né, porque isso é difícil também, a gente sabe, mas por enquanto eles estão indo por esse lado, assim, eu não concordo com o que você diz no seu espetáculo, então eu vou tirar a sua pauta e vou tirar o seu financiamento e vou te tirar do meu edital, sem maiores explicações. E tem, assim, esses casos estão se multiplicando, sabe? Questões de CCBB, de Caixa Cultural, de Sesc, que sempre tiveram espetáculos muito bons, com uma ótima curadoria, com um ótimo edital. E, de repente, isso tá sendo... Tem várias temporadas sendo canceladas, tem vários editais parados ou sendo, né, com coisas vetadas, por exemplo, a Caixa Cultural, que tem em vários lugares, e foi na Caixa Cultural, o Caranguejo Overdrive e o Lembro Todo Dia era da Caixa? Ou era do CCBB? Não, os os eram dois da é... Caixa. Não, o Caranguejo era CCBB e o Lembro Todo Dia era Caixa. Isso. Então, e assim, eu vi gente falando, vamos boicotar a Caixa, vamos boicotar o Banco do Brasil, tipo... Não é essa a questão, entendeu? Porque a culpa não é do banco. A culpa é que, assim, o banco é estatal e aí lá na direção do banco, no lugar onde eles tratam devem ter colocado um pau no cu qualquer. Sim, o Bolsonaro foi lá e colocou alguém de confiança dele e aí a pessoa faz... Tipo, a pessoa que não tem absolutamente nenhuma relação com a cultura vai lá e manda e desmanda. Sim. Pra deixar só o que valoriza, o que mostra os valores cristãos. E, por exemplo, esses sempre foram os lugares pra gente assistir bons espetáculos de boas companhias por bons preços. Aqui em Curitiba, tipo, sabe, a Caixa Cultural, a gente costuma falar, tem uma peça em cartaz na Caixa? Vai, a peça é boa. A chance dela ser ruim é minúscula, porque o edital é muito bom e eles selecionam coisas muito boas.
Nos primeiros 6 meses desse ano, não teve nada na Caixa Cultural de Curitiba. Nada. Sério? Tinha umas oficinas, assim. Não tinha nada, porque o edital não saía, porque o financiamento não vinha, porque eles estavam mudando a direção. E, assim, os funcionários, eles também são da cultura, eles também curtem isso. E aí a gente ia lá e conversava, e aí, quando que vai ter peça? Ai, a gente não sabe, do jeito que tá nesse governo, a gente nem sabe se a gente vai continuar tendo emprego. Então a culpa não é da Caixa Cultural, a culpa não é do Banco Caixa, a culpa é das pessoas novas que botaram lá, sabe? Exoneraram pessoas do cargo, por exemplo, né? Das pessoas do governo anterior e colocaram gente de confiança lá. E aí essa galera manda e desmanda no que vai aparecer, do que não vai aparecer, do que merece o dinheiro do edital da Caixa, do que não merece. O Lembro Todo Dia de Você, por exemplo, passou no edital da Caixa Cultural para ter apresentações no Rio de Janeiro. Ele foi contemplado pelo edital que a gente fala. Ele estava lá na lista que ele ia se apresentar. E esse resultado deve ter saído no começo do ano, ou no final do ano que vem, no final do ano passado, sai com bastante antecedência. Isso. E aí, quando estava mais próximo da apresentação, as novas pessoas responsáveis por isso analisaram o conteúdo e não é uma peça sobre um gay com HIV. Nossa, fala de relacionamentos homossexuais e fala de HIV. Eu não quero meu público vendo isso. E simplesmente cancelaram. O edital é deles, a verba é deles, não vai ter mais apresentação, tá cancelado. Que, obviamente, a gente sabe que é uma forma de censurar o conteúdo, porque a temporada já estava sendo anunciada, tava todo mundo esperando, a galera do nosso grupo de ouvintes, os cariocas, estavam tipo, ai, finalmente a gente vai ver Eu Lembro Todo Dia de Você. Mas não, é um conteúdo que não interessa mais a direção da Caixa e acabou. Sim, sim. Uma coisa que eu queria falar em relação, porque a gente tá falando bastante de leis de incentivos, editais e tudo mais, seria interessante a gente falar sobre a Lei Rouanet, como funciona, da onde vem esse dinheiro, porque eu acho que tem, de repente, muita gente que tá escutando que realmente não faz ideia, principalmente, igual eu falei no começo, tem muita gente falando, mas qual que vai ser o próximo musical do Time for Fun? Então, até por motivos, a pessoa não tá bem informada como funciona, eu acho, o esquema da lei de incentivo, da captação. Então a gente podia, eu acho, dar uma explicadinha, né? A Lene, que até já estudou sobre isso, né? Não sei se você quer explicar, ou o Glauber. Eu e o Glauber. Você quer explicar, Glauber? Eu posso falar um pouquinho, e aí se eu falar alguma coisa errada, tu me corrige. Tá, ou a gente vai se completando. Sim, me interrompe, beleza. E a gente vai se completando. Eu sei um pouco, eu dei uma lida um pouco mais na coisa da história dela, assim, né? Porque, assim, a galera adora dizer que a culpa é do PT. Mas quem criou, quem sancionou a Lei Rouanet foi o Collor, em 91, né? Então vamos pra lá. Em 1991, Collor sancionou a Lei Rouanet e ela instituiu o PRONAC, né? O Programa Nacional de Apoio à Cultura. E aí, a partir daquele momento, assim, ela ainda não era 100% como a gente conhecia há uns 2 anos, 3 anos atrás. Mas ela já funcionava de algum jeito como uma forte novidade de incentivo à cultura, porque a gente estava saindo do regime militar e o que os militares mais odiavam e tinham medo era da cultura. Então, o principal ataque era em cima da cultura. Então, com a Lei Rouanet, foi uma abertura do governo para apoiar a cultura finalmente depois de tanto tempo. E o que é a Lei Rouanet? A Lei Rouanet nada mais é do que um cadastro. Você faz um cadastro do seu projeto, ele vai ser lá aprovado, bonitinho, e você vai poder captar em cima do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. Então, eu tenho uma empresa de latas. Eu tenho uma empresa de latas e eu posso, em vez de pagar uma parte do meu imposto de renda para o governo, eu posso destinar 6%, 4% do meu imposto de renda para projetos culturais. E pessoa física pode destinar 6% do seu imposto de renda para projetos culturais. Não chega a ser 10%. Então, o imposto de renda daquela pessoa, daquela empresa, blá, ainda vai para o governo, ainda vai a grande maioria para o governo, é uma pequena parcela do imposto de renda que é destinado à cultura. E apesar de pequena, de acordo com os dados, em 2017 foi investido mais de R$1 bilhão na cultura através da Lei Rouanet. Sim. Isso é bacana. 1 bilhão é o que circulou, né? O que voltou para a economia. Isso. Movimentou mais de 1 bilhão, né?
Sim, Isso, sim. amiga, obrigado. Numa pesquisa que fizeram aí um tempo atrás, né, que foi divulgado os resultados um tempo atrás, de como o teatro musical, por exemplo, movimenta a economia, né, movimenta muito mais do que o que ele recebe pela lei de incentivo. E Totalmente. Quem decide como vai ser usado esse dinheiro são as empresas e são as pessoas físicas que querem fazer a doação. Então, a pessoa que cadastrou o projeto dela e aprovou, aí agora qual que é a situação? Tem lá a direção, quem que avalia mesmo os projetos, Glauber? Que lê o projeto de cada um e aprova ou reprova ou adequa o orçamento? É o MINC. É o MINC MINC mesmo, né não? É o MINC. Que era o Aí Ministério eles da Cultura, né? Isso, o Ministério da Cultura. O cadastro é feito junto com o Ministério da Cultura. Isso, aí eles analisam e e o dizem, Salic. tá tudo ok com o seu projeto, você pode captar. Você não ganha dinheiro nenhum, parceiro. Nenhum. Sim. Você vai ter que pagar um captador, né? Não, Contratar não é um assim. captador. O Ministério... Não? Desculpa, deixa eu só fazer uma piada. O Ministério da Cultura não pega um chequinho, assina no nome lá, Maria Bethânia, 4 milhões de reais e manda numa carta pra casa dela, não. Ele Exatamente, aprova isso não que acontece. ela pode captar o dinheiro. Ele não Sim. dá o dinheiro. E o que é mais engraçado é porque, obviamente, captar é o mais difícil de todo o projeto. Você tem que Sim. pegar o seu projetinho, levar na empresa e convencer a empresa a dar o dinheiro dela, entre aspas, pra Entre você. aspas, porque é o imposto que ela já vai É pagar um de qualquer imposto forma. que ela já vai pagar de qualquer jeito. Mas você tem Sim. que convencer. E esse processo de convencimento é desgastante, é humilhante, é caralhante. Porque é uma ruma de não que você leva se você não tiver um global. Mas isso é outro assunto. Sim. E é outro assunto. E Você tem que muitos convencer projetos- a empresa. E a empresa vai colocar a logo dela lá. Então a empresa tem que ter interesse no seu conteúdo. Para ela ter interesse é botar a logo dela lá, que o patrocínio é dela. Sendo que o patrocínio é dela, porque ela vai te pagar um valor de imposto que ela ia pagar pro governo de qualquer forma. Então ela tá ganhando divulgação gratuita, basicamente. Só Isso, que ela porque que o dinheiro já decide ia se ela pagar. vai te dar ou não. Tanto que muitos projetos inscritos e aprovados pela Lei Rouanet não chegam nem a sair do papel porque não conseguem captar. Nunca Sim, que é saem muito do papel. difícil o processo. Nunca. É muito, isso é o mais comum, inclusive. Então, assim. E essa geralmente galera- é isso que acontece com aqueles musicais que foram anunciados e que aconteceu com o musical que foi anunciado e nunca saiu, nunca foi produzido. Nossa, o que Não, será que pô. aconteceu? A grande maioria, se você for pesquisar, não conseguiu captar. E aí o projeto Sim. é cancelado, porque tem um prazo pra você fazer essa captação. Não é pra você esperar 10 anos aí captando em 10 anos o dinheiro, né? Pra poder fazer. Exato. Leva todo esse processo e, assim, até mesmo agora que eu tô dentro, por exemplo, da Cor Púrpura, deu pra ver, assim, que não foi uma coisa tão fácil. Tudo bem que, por exemplo, assim, a Cor Púrpura é do Bradesco Seguros, né? Que foi feita a captação. E também de outras empresas, mas a Bradesco Seguros é a maior. Mas, mesmo a Bradesco Seguros sempre apoiando os musicais, a cultura e tudo mais, foi difícil, não é um processo fácil, assim. Foram várias reuniões sendo feitas, explicando o projeto de todas as formas, qual que é o conteúdo, quem que estaria nesse projeto. Então, e ainda sem falar que tem que também mostrar projetos anteriores, porque por exemplo, a empresa vai querer saber se você é novato ou não, se tipo já fez coisas boas anteriormente. Então, esse é todo um processo bem doloroso, bem complicado e longo, né? Tipo, não é só chegar igual o Glauber falou, né? Ó, tá aqui o cheque, pode produzir, né? Então é complicado. E falando tudo nisso, né? Lembrando que esse ano que aconteceu com a Lei Rouanet foi que diminuíram o teto antes. Qual que era o teto antes? sim. Era quantos milhões? Era. Acho que era 60. 60? Deixa eu 60 confirmar milhões. aqui. Eu acho Era que 60 milhões, E baixou pra 1 milhão. Tipo, 1 milhão você consegue fazer espetáculos. Ai, meu Mas Deus. as pessoas não têm ideia de que, assim, não é 1 milhão pra você ir lá e montar e tá bonitinho. Lembrando que, assim, uma produção, digamos assim, uma produção enorme Time for Fun. Tem que pagar os direitos da peça, tem que pagar o cenário que, tipo, de certa forma vem de fora, é emprestado, mas é um custo que tem pra trazer de fora. Tem que pagar direção,
os atores, a parte, toda a técnica de iluminação, quem trabalha no backstage, desde a camareira, desde o cara que tá lá mexendo nos cabos. Gente, assim, é muita gente que envolve num espetáculo, é muita gente mesmo. Muita. E você tá dando emprego pra essas pessoas. Agora, baixando esse teto, né, de 60 milhões pra 1 milhão, ninguém vai conseguir sobreviver direito com a cultura, né? Pra fazer um musical grande não vai ter condições. Ainda é possível, ainda é bastante possível, como eu falei. Se o seu conteúdo é agradar toda essa cadeia, porque tem que agradar lá o Mink pra aprovar seu projeto, pra captar, e tem que agradar a pessoa que vai te dar esse dinheiro, a empresa que vai, né? Que vai financiar o seu projeto. Sim. Agora, mas eu digo assim que não vai ter produção sim, grande. Mas não vai ter mais produção grande. É possível ainda ter boas produções. Com 1 milhão dá pra fazer uma produção pequena, média, muito boa, de grande qualidade. Mas assim, filhão, você que gosta daquele musical da Time for Fun, daquele musical gigantesco, espetaculoso, com 40 pessoas no elenco, esquece, querido. Agora vai ser musical pequenininho de 20 atores... Ou um musical médio com e olha lá, meia viu, dúzia, gatinha? 20 atores é muita gente. É bastante 20 gente. atores é muita gente pra manter. Tem que ser uma produção bem simples e, tipo, 1 mês em cartaz. Porque não dá mais pra ficar 3, 4, 6 meses em cartaz pagando salário pra todo mundo. Porque toda essa grana vem da lei de incentivo. O valor do ingresso, na situação que é a lei de incentivo hoje em dia, né, no jeito que isso é administrado, o ingresso não paga salário. Né? O ingresso não paga os gastos do espetáculo. Isso já está tudo pré-organizado, orçado na lei de incentivo. O salário dos atores, tudo. A manutenção do espetáculo, do cenário... do teatro, tudo. E, gente, teatro é caríssimo, pauta no teatro é caríssimo. Você senta no teatro pra assistir o espetáculo e você vê o elenco, acha lindo. Mas por trás tem o triplo do elenco trabalhando. Sim. Não é só o elenco, tem o triplo, quádruplo do elenco trabalhando lá atrás. E aí, quando você vai colocar no papel, 1 milhão é muito pouco pra um espetáculo de médio porte, por exemplo. Muito pouco. Tem pauta de teatro aqui em São Paulo que é 60, 80 mil a diária. Sim, como é isso. Me fala, esses teatros grandes aí, a pauta é o aluguel diário que você paga pra utilizar o teatro. Imagina, com 1 milhão, qual vai ser o tempo que essa temporada vai durar? 2 apresentações num teatro grande? Tem peça que tá em cartaz aí há 6, 7 meses. Faz a conta, bebê. Quantas apresentações ela já fez? O Fantasma já fez mais de 100, não fez? Fez quantas? 500? Sei lá, dia desse saiu uma imagem aí de não sei quantas mil apresentações. Multiplica esse número aí. Vamos chutar 60 mil, que eu acho que é o valor mínimo aí daquele teatrão lá. Qual é o teatro? O Renault, o Renault. Pronto. Imagina aquele teatro daquele tamanho, quanto é que não custa a pauta. Aí multiplica pelo tanto de apresentações que o Fantasma já fez. Imagina agora, bota isso se fosse só 1 milhão o valor. 1 milhão não pagava nenhum direito e trazia aquele luxo. Ia valer e ficar em cartaz 6 meses. 7 meses, 1 ano. Por isso assim que eu, às vezes, me incomoda um pouco quando a pessoa vem me perguntar qual que vai ser o próximo espetáculo, Time for Fun. Tipo, gente, não tem. Tipo, acorda, tipo, onde vocês estão? Porque vocês não estão entendendo que não vai ter mais musicais grandes, assim. Continuará, eu acho que os musicais vão continuar. Mas eu acho que as produções de musicais da Broadway vão diminuir muito, porque tem um custo mais elevado os da Broadway, né? Por causa de direitos, e o dólar tá versão, mais de 4 reais, né, bebê? Ia cair o dólar, né, com o Bolsonaro. Mas, enfim. Tô esperando esse dólar baixar. A gente queria voltar aí pra Disney, né? Sim, eu queria tanto ir pra Disney. Não, e assim, o que, assim, de repente pode ser bom disso é que a gente vai ter produções brasileiras, realmente, musicais menores, mas de qualidade, e isso também é um lado positivo, né? Mas, enfim, a gente, como aqui fãs de teatro musical, a gente quer ver esses musicais grandes também, gigantescos aqui, né, em cartaz, né? O que realmente, né? Faz parte de tudo sempre, né? E não se deixem enganar, gente. Os projetos grandes que vão estar em cartaz esse ano são projetos que já foram aprovados ano passado. Isso, já tá tudo tiveram a captação aprovada. Porque projetos que estão sendo lançados agora, que você está solicitando, está cadastrando no sistema agora,
Não, Já é nesse teto não de 1 tem milhão. como fazer espetáculo grande. A não ser que seja um espetáculo grande com 2 atores no elenco, sei lá. Sim. Sabe? Tipo, não tem mais como financiar esses grandes espetáculos com grandes elencos com esse orçamento. Sim, sim. Realmente. Mas enfim, é por isso assim que até eu acho que eu falei, eu acho que outro dia no grupo de ouvintes, que ainda vai ter, por exemplo, o Dreamgirls, tá certo de sair, o Chicago, mas é porque já é do ano passado, né? Então já fizeram Me esse cadastro contrata, antes, fala né? Bela! Ou seja, esses aí então ainda vão acontecer, mas não é porque conseguiu de alguma forma, mas não, porque já é antigo, então vai acontecer, mas aqui pra frente não vai rolar. Desculpa, mas não vai rolar. Não, eu acho que a gente acabou entrando numa conversa que nós conseguimos falar de quase todos os temas que estavam aqui, só não falamos do Alvin. Mas todos os temas que a Lene separou aqui, nós já falamos. Mas antes da gente entrar em relação do Roberto Alvim, porque assim, uma coisa assim que aí eu pego um pouco no pé das produções, de vários atores, tipo assim, da parte geral, não é pessoas específicas, obviamente. Mas é que eu acho assim, todo esse tempo sempre foi muito. Não foi nada falado, na verdade, sobre a Lei Rouanet, como funcionava. Porque dá pra ver que a desinformação das pessoas, até que vão assistir teatro musical, é muito grande. Tipo, é muito grande mesmo. Sim. Então, eles acordaram pra falar sobre isso agora. Tipo, agora. Uhum. Eu não sei, eu acho que o Glover tava na coletiva da Escola do Rock. Tava, claro. Você lembra que o Carlos Cavalcante, né, que é do Ateliê de Cultura, falou muito sobre né, a lei de incentivo, de como tá agora a situação aqui do Brasil, que eles já estão com 3 musicais comprados que eles não sabem se ainda vão conseguir montar, que não vai ter como. E assim, ele bateu muito nessa tecla. Só que daí eu fiquei pensando, tá, legal, mas você não acha que é muito tarde você falando isso agora, sabe? Mas, amigo, tem também uma coisa que essa galera, quando eu digo os diretores das produtoras e tal, estão sentindo apertar no bolso só agora. Por isso que eles estão falando agora. Se não tivesse apertando no bolso, eles também não estavam falando, não. Você tem que ser inteligente e pensar a longo prazo, né? Sim, sim. Você não pode pensar só ali naquele momento, vamos tirar o PT e pronto. Porque tirou o PT, botou esse asno aí no governo e toda a cultura agora tá caindo. Sim. Com toda certeza. Eu sei do trabalho que eu fiz com as pessoas da minha rede, do meu círculo, que não sabiam do que estavam falando nessa área. Tipo, gastei muitas horas da minha vida tentando convencer as pessoas e mostrando, dando provas e apresentando dados e etc, etc. Enfim, por isso que eu falei, que parece assim que a galera demorou pra acordar, né? Então... Sim, acordaram tarde demais e não foi por falta de aviso, mas enfim, né? A gente só torce pra que a situação não piore ainda mais e que as pessoas consigam achar estratégias pra ainda mostrar o seu trabalho, né? Porque assim, a gente mencionou o Lembro Todo Dia de Você, mas pra quem não tá acompanhando as notícias, teve inúmeros casos nos últimos meses, né? Teve o caso dos clowns de Shakespeare, né, Glauber? Em Recife, isso. Que teve 2 temporadas na Caixa Cultural, né, vetadas. Teve o Caranguejo Overdrive, que tava... uma peça que eu já vi, inclusive, incrível, muito, muito, muito boa. E que sempre o espetáculo tinha um diálogo sobre o que estava acontecendo no país, né? Era um texto que era sempre atualizado. E foi vetado também de se apresentar num festival do CCBB no Rio de Janeiro, né? Muitas questões com a Ancine também, por exemplo, Marighella, o filme não consegue estrear porque a Ancine tá botando empecilho nisso. O Bolsonaro chegou a dizer que se não tiver filtro, se não puder ter filtro, a Ancine vai ser extinta. Então, assim, a produção de cinema no Brasil tá ameaçada também, porque os caras vão ver o filme, tipo, não concordo com isso, tá vetado, não pode estrear. Sim, sim. E inúmeros casos em vários órgãos relacionados ao governo, assim. E daí a gente cai o que tá acontecendo muito agora, que, tipo, a classe artística, tipo, tá revoltada, né? Que eu até tava falando, né, que demoraram pra acordar, mas agora que estão acordando muito mais ainda em questão do Roberto Alvim, né? Que...
Tipo, eu não consigo entender uma pessoa Nossa, dessa. Só em falar nele, meu sangue já peças- ferve. Eu vi peças do Roberto Alvim antes de toda essa pataquada que Sim. aconteceu. Amo pataquada. Nunca. Tenho amigos que eram, tipo, muito fãs do estilo dele, assim. Eu vi Leite Derramado e vi uma outra peça com direção dele. Achei, não é meu estilo, assim, sabe? Achei meio meh. Mas eu vi o tanto de gente que ficou, tipo, impactada, achou um tesão as peças e tal. E aí esse cara tinha esse teatro que tinha esse teor político e tal, e tinha um nome estabelecido, tinha um Clube Noir em São Paulo, e tipo, cara super admirado. Aí do nada aconteceu alguma coisa lá na vida dele, acho que ele ficou doente, quase morreu. E aí, Sim. sei lá, deu algum problema Achou no cérebro Jesus. dele. E aí ele achou Jesus e começou a falar mal de tudo que ele apoiava antes, e aí agora ele quer ser um artista de direita conservadora. Sim. E quando ele assumiu essa posição e defendeu o Bolsonaro, óbvio, as pessoas que estão em volta primeiro tentam conversar, tentam convencer, né? Tentam argumentar pra, tipo, o que você tá falando é insano, não faz sentido. O que você tá defendendo, a partir do momento que não teve resultado, a classe artística se virou contra ele, porque era um cara de nome na área dele que tava defendendo um governo que claramente não seria bom pra cultura. E não seria bom pro teatro e ponto. E aí, depois disso, saíram umas matérias dizendo que, tipo, ele perdeu tudo porque ele não tem mais alunos, porque a classe artística se virou contra ele, porque ele está perdendo projetos, porque o Chico Buarque tirou os direitos de Leite Derramado dele, blá, 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 blá. E ele tava E aí, perdendo que o teatro aconteceu? dele também, né? Tava perdendo o teatro dele. E aí saiu essa matéria, e o Bolsonaro viu a matéria, o que ele disse? Vamos salvar este pequeno gafanhoto abandonado pelos seus colegas e transformá-lo no novo nome da cultura, porque ele quer fazer uma cultura conservadora. Aí o Bolsonaro foi lá conversar com ele, eu não sei exatamente em que cargo que ele tá, mas deu um cargo lá no governo relacionado à cultura pra ele, né? Você sabe, Glauber? Ele tá na direção da Funarte, né? Não? Ele é diretor da Funarte. Da Funarte. E a Ele é Funarte diretor da é Funarte. responsável pelo quê mesmo? A Funarte... É a Fundação Nacional da Arte, né? Mas ele é diretor de um departamento lá na Funarte. E a Funarte é responsável por todos os editais, repasse de verbas. É a Funarte que organiza os editais culturais, além de ser responsável por teatros, literalmente, por prédios de teatro. É verdade, tanto no lembrei Rio quanto agora em que São às Paulo. vezes tem espetáculo que sai o simbolinho de pai, foi contemplado por edital tal e tal da Funarte e tal, né? Isso. A Funarte tem um papel bem importante, principalmente de resgate Sim. histórico das coisas. Porque eles têm um arquivo muito importante de tudo que já aconteceu em relacionado a teatro, cinema. Então, tipo assim, por mais que assim, eles ainda tenham esse resgate histórico, ainda tá sofrendo tudo de novo. Né? E aí, a partir do momento que ele foi colocado nesse papel, que ele adquiriu um novo status que ele tinha perdido, ele começou a fazer uma busca por artistas conservadores. Pra fazer espetáculos ou obras, sei lá o que, com artistas conservadores, trupe fazendo uma arte teatral conservadora. nacional. Eu lembro disso, que eu fiquei muito... Ele queria criar um grupo de teatro nacional conservador para disseminar os valores cristãos. Agora me diz, gente, do que serve um teatro conservador, pelo amor de Deus? Se apresentar dentro de igreja? Tipo, gente. teatro é o lugar da ruptura, sabe? Não dá pra você ser careta no teatro, Não sei dá. lá. Esse cara é um mau caráter. Tanto é que já começou a dar merda. Ele queria contratar a mulher dele por 3,5 milhões de reais através lá da Flow Produções, que é a produtora dela, e para poder revitalizar os teatros, um ciclo de teatros lá no Rio. E aí não rolou o mau babado e todo o setor dele, todos os 19 funcionários do departamento dele foram exonerados dentro da lei de antinepotismo. Agora me explica como é que eu tenho até que medir minhas palavras. Querido ouvinte,
quando você me ouvir falando alguma coisa não tão pesada, imagine o pior palavrão que você conhece, tá bom? Obrigado. Imagina um babaca desse que fez o maior drama pra chamar a atenção, conseguiu o que ele queria, chamou a atenção do asno do presidente, ganhou um cargo de direção na Funarte, e a primeira coisa que esse bosta faz é querer contratar a mulher dele por 3,5 milhões de reais. Pau no cu dele. E lembrando que esse cara, tipo, quando ele tava na ativa, né, antes de encontrar Jesus, cara, ele ganhou trocentos prêmios, e a esposa dele também, né, ganhou, Sim, não sei se foi Shell, mas tipo, ela ganhou acho que alguns prêmios de melhor atriz, assim, né? Ela é uma atriz do caralho. Ela é uma atriz do caralho. Uhum. É realmente Total. uma pena tudo isso, porque a Juliana Galdino é uma atriz do caralho. Gente, tinha peça dele que no fim terminava com a bandeira da União Soviética e o hino da União Soviética tocando. Então... É o oposto. Tipo assim, ele encontrou Jesus, por assim dizer, né? Sim, tudo mudou. Meu Deus do céu. Eu não sei nem o que falar, porque... Não, eu já falei acho que tudo que eu podia sobre isso. Porque se eu continuar falando, ou eu choro, ou eu me estresso num nível que... Sim, Isso aqui vai virar o programa do Ratinho, já. Eu tô mais caladinho porque eu sempre falo, se eu tô calado é porque eu tô muito possesso. Se eu não posto alguma coisa na rede social sobre algum assunto é porque eu tô com muita raiva, porque eu prefiro ficar quieto, porque é uma maneira de me controlar, sabe? É o que eu tô tentando me controlar aqui. Mas o que eu queria falar é que, assim, dá muita raiva, porque tem muito artista ainda de direita, né? Principalmente no teatro musical, que eu acho que é uma coisa Sim. inaceitável, gente. Essa galera nasce no... É porque teatro musical ainda é muito elitista, né? De certa forma. Era isso que eu ia dizer. Teatro musical, tirou as palavras da minha boca. Você tem que ter dinheiro desde o berço. Você tem que ter nascido em bercinho de ouro pra... Você já tem que começar a fazer dança desde cedo, canto desde cedo. E aí, infelizmente, tem muito isso ainda. Tipo, a galera elitista que não vê que não dá pra fazer arte sem ser política, né? Por mais que seja um teatro musical que o principal foco seja entretenimento, ainda tem alguma coisa ali, sabe? Se não tiver, não faz sentido. Mas o que eu fico puto é o seguinte, porque tem muito, por exemplo, pessoas ligadas ao teatro musical que é de direita, até de extrema direita, que ao invés da galera que é a oposição meio que começa a vetar e tudo mais, não faz nada, tipo, tá tudo bem, tipo, acaba aceitando, mas... Não, passa pano, né? O famoso passa pano. Uma coisa até que assim, não vou citar nomes, mas tem gente aí que tá fazendo showzinho com um pianista aí que eu não sei por que a galera tá, tipo, tá falando mal, tipo, tá apoiando a esquerda, né, a galera, tipo, os artistas, mas tá fazendo aí showzinho com um artista que é de direita que é super escroto. Eu não consigo entender essa passação de pano aí pra ele, sabe? Mas tem uma complicação também, né? Porque, tipo, tem artistas aí que a gente acaba divulgando, acaba vendo peça, mas que a gente sabe que tem um passado histórico, tem problemas que se a gente todo mundo não, mas tipo uma grande parcela de nós fãs e dos veículos acaba de certa forma passando pano pra uma galera que é complicado, né? A gente fica naquele ali, tipo, vou pra lá, vou pra cá, passo pano, não passo, assisto, não assisto. E é nossa função também nos responsabilizarmos por essa decisão e ver o que a gente tá fazendo, quem que a gente tá apoiando, pra quem que a gente tá dando dinheiro, né? Sim. Eu até assim, acabo indo, mas eu não aplaudo a pessoa, faço questão de não aplaudir, porque ali é só um mero instrumento pra todo um contexto ali, todo o trabalho acontecer, mas eu não... porque tipo, você pensa, às vezes um diretor é um diretor filho da puta que eu não apoio. Mas tem todo um elenco incrível e eu quero prestigiar aquele elenco e tal, que é bem complicado, porque ainda mais produções de espetáculos é muito delicado, porque tem muita gente envolvida, né? Não é só aquele filho da puta específico, aquele Minion específico. Então é um tema bem complexo, assim, porque de certa forma a gente acaba sendo culpado de passar o tal do pano também. A gente acaba passando meio que por obrigação às vezes. Enfim,
pelo amor que a gente tem ao tema. Sim. Mas não sei, tipo, daria isso aqui horas e horas de... Se fosse aprofundar realmente em várias questões e levar em considerações coisas pessoais que a gente passa também. Tipo, é tão difícil ficar calado, porque eu mesmo vejo, assim, muitas pessoas, assim, da minha família que eu tinha maior consideração, que eu achava que era inteligente, mas eu vejo que não é, e me deixa puto da vida. Pessoas que eu sempre gostei muito também, amigos. Eu não consigo entender, tipo assim, as pessoas são tão cegas que não enxergam o óbvio. Tipo, é muito óbvio o que a gente tá falando. Tipo, eu não sei por que não é óbvio pra elas. Eu queria entender isso também. E isso que me deixava com muita raiva, porque o que a gente tá... O caminho que o Brasil tá tomando, tipo, esse retrocesso todo, é pelas essas pessoas que não conseguem enxergar o óbvio. E que ainda caem em coisa de fake news, que basicamente a gente tá com um presidente que a gente tá por causa de fake news. Eu não sei. Eu não quero começar a falar. Senão eu vou começar a fazer aqui um chororô muito grande. Te entendo. Eu quero, antes da gente encerrar, indicar um negócio que eu vi ontem, que eu acho que é legal. Mas mais pra frente, agora não, que é pra não cortar a linha de raciocínio. Ah, sim. Tá. E uma coisa que eu quero lembrar é que, assim, muita gente só tomou conhecimento mesmo disso que tá rolando com o caso do Lembro Todo Dia de Você. Que é um musical que muita gente queria ver e que teve uma temporada amiga, cancelada. Mas eu peço pra vocês... Não, é porque eu acho que muita gente do nosso meio. Sim, porque sim. Da galera das de pessoas teatro, pra quem a gente tá falando. A gente tá falando dos ouvintes. Pra quem tá ouvindo a gente, às vezes só realmente ficou alerta com esse caso. E aí eu peço pra vocês que estão escutando a gente e que não acompanham tantas notícias a respeito disso, que prestem mais atenção e que fiquem atentos e que vejam o que tá rolando na cidade de vocês, nos institutos culturais de vocês. E porque eles estão fechando esse cerco. Eles estão... Todas essas situações de edital, de lei de incentivo e tal, tá acontecendo muito deles pedirem mais coisas para as companhias, deles simplesmente cancelarem editais. Por exemplo, tava rolando um edital com tema LGBT que simplesmente foi cancelado. Não vai mais rolar o edital. E o Lembro Todo Dia de Você já tinha mandado toda a documentação. O Lembro já tinha mandado toda a documentação, já tava tudo certo. Tudo certo. Então, assim, não importa mais nada. Eles vão cancelar e pronto, acabou-se. E não tem conversa, não e tem uma mais coisa o que fazer. muito importante. E aí estão criando uns tá comitês. Estão criando uns comitês pra isso dentro dos institutos. E isso pode escalonar muito rapidamente, assim. O que você ia falar, Glauber? Que dentro disso que você tá falando, que você falou das pessoas se informarem, irem atrás dos espetáculos, da cultura e tal, muito mais importante do que isso são as pessoas também se posicionarem. Sim. Se posicionem a favor da cultura. Defendam a cultura da cidade de vocês, de onde vocês estão. Se posicionem a favor da cultura. Esse é o momento em que as pessoas que não são de teatro, que não são artesãos da cultura, precisam se posicionar a favor da cultura e não ficar disseminando informações erradas. Porque tem muita gente aí que fala mal da Lei Rouanet por ignorância, porque só tem acesso a fake news lá do WhatsApp, só quer acreditar na fake news ali do WhatsApp. E nós, que estamos cientes de tudo, vocês que estão ouvindo, tem um papel muito importante em tudo isso que está acontecendo, que é explicar para essas pessoas a verdade. É abrir os olhos dessas pessoas. É muito importante. Vocês que estão nos ouvindo, eu vou repetir, eu não quero que o Rafa corte. Vocês que estão nos ouvindo são agentes da informação verdadeira. Nós precisamos desmistificar as informações que o antigoverno está passando. Esse desgoverno tem uma máquina de espalhar fake news e nós precisamos passar a informação correta. E se vocês têm alguma dúvida, nos perguntem. Não é como se nós soubéssemos de tudo, nós não somos os donos da verdade. Mas a gente pode tentar ajudar a esclarecer. Pode perguntar no nosso Instagram pessoal, pode perguntar no Instagram do Musicalcast. Nós precisamos estar juntos para que isso não se transforme num novo golpe contra a cultura, maior do que o que já está sendo.
E nunca leiam notícias de uma fonte só, procurem mais, né? Tipo, tem tantos lugares aí passando as informações, porque o que eu vejo é a gente lendo da mesma fonte e de repente a fonte não é tão confiável assim, né? Enviesada. Então leia de outras fontes. Tipo, viu que tá meio estranha aquela notícia ali, vá procurar em outro lugar. Tipo, sempre é bom. Depois você vê que é uma fake news pura e toma na cara, né? Porque você tava acreditando aí na notícia. É isso. Enfim, eu acho que é isso. Mas quem tava esperando aí um episódio, tipo, que a gente ia falar de musicais, né? Desculpa se você estava esperando isso, né? Não foi o de falar de Wicked, The Prom. Aí eu falei The Prom. Né? Tem que falar Wicked Family também. Mas enfim, mas eu acho que é um episódio bem necessário que, nossa, calhou ser o episódio número 64 ainda. Incrível. Pra gente lembrar. Exatamente. Não mas esquecer. é isso, gente. Um país tipo... sem cultura é um país sem memória. Exatamente. E a arte transforma, como a gente sempre fala, né? Todo mundo fala por aí. A gente precisa da cultura, a identificação de um país também. E a vamos gente lutar, não né? pode esquecer da nossa história para que ela não se repita. Infelizmente as pessoas esqueceram, né? Porque tá se repetindo. Isso. Infelizmente. Mas enfim, eu acho que é isso, né? É isso. Diga agora. Não, era isso. Eu ia dizer que é provado na história que a história se repete, né? Sim, a história sempre se repete. Tá sim, mais sim. do que comprovado, né? Que a história sempre vai se repetir. Então, sim. Cabe a nós não deixar a nossa cultura morrer, né? Sim. É isso. Acho que é isso, né? Bora então. Acho que é Obrigado isso. então por vocês escutarem Obrigada a gente. por ouvirem. Todo mundo que está nos ouvindo, me imagine fazendo o beijinho com os 3 dedos, assim, do tordo, do Mockingjay. Tá bom? Beijinho nos 3 dedos, erguido aqui acima da cabeça. Beijo. E espero que vocês tenham gostado do episódio. Agora, de repente, quem ficou mais informado ou esteja mais interessado também em pesquisar mais, pesquisem, apoiem a cultura, que é um momento que a gente está precisando muito, né? E deem suas opiniões, vamos continuar esse diálogo no grupo do WhatsApp, nos comentários do post no Instagram. E é isso aí, esse diálogo não pode morrer. E falem o que vocês acharam, digam se vocês acham que a gente falou alguma coisa que vocês não concordam, enfim, vamos continuar essa conversa. Como a gente falou, a gente também não é o dono da verdade, né? De repente a gente falou alguma coisa, uma besteira aqui também, né? Sim, a gente tá sempre sujeito a falar alguma bobagem também e estamos abertos a correções e críticas. Exatamente, né? É assim que a gente segue, né? Tipo, como todo mundo deveria seguir. Sim. Né? Enfim, mas é isso, gente. Obrigado por você escutar e até um próximo episódio. Beijos. Obrigada, gente. Até o próximo. É isso, beijo. gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Receita de bolo, receita de comida, gente, tipo, a notícia era substituída por uma receita aleatória. Eu preciso sair um segundo aqui, porque eu acabei de ver que tem um bicho aqui dentro do meu quarto. Eu tô muito controlado, mas eu vou gritar. Com licença. O que eu faço? Como é que eu tiro ele? Ai, meu Deus. Que é isso? Durante o episódio. Ele vai morrer. Ô bebê, desculpa. Meu Deus, isso vai ter muito que aparecer bichona. no final. Tem medo de bicho que tá no quarto. Tá. Enquanto isso, vamos ler uma receita de bolo aqui. Ele tá andando. Glauber, vamos lá. Larga esse bichão e vamos. Respira. Voltei, gente, desculpa. Que bicho que é? Ai, amiga, eu não sei. Eu acho que era uma esperança. Era um bicho grande, gordo, feio, eu não sei. Ai, gastura. Eu tô todo arrepiado, amiga. Eu tô toda errada agora. Ai, que gastura, como eu odeio inseto. Sério? Meu Deus do céu. Eu teria problema Conseguiu tirar o bicho? Consegui, os gatos estão dando conta dele agora. Ai.
A gente todo sério no episódio aqui. Desculpa, gente. Eu tava aqui muito concentrado, aí eu fui virando a cabeça pro lado, eu tô perto da janela do meu quarto. Quando eu virei a cabeça pro lado, ele tava parado na janela me olhando, que gastura! Ai. Tá, bora lá então, a gente falou. Vamos, desculpa, gente, desculpa, realmente desculpa, vamos. A gente deu os recados iniciais, né? Então bora, né? Vamos. Primeiro de tudo, vamos lá. O que a gente poderia começar então?